Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio clandestina da Revolução. O dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Abaixo a ditadura militar. Salve, salve pessoal, esse é o AntifaCast, o podcast da Ação Antifascista São Paulo. Eu sou o Pedro. Eu sou a Vitória. E antes da gente começar a nossa pauta de hoje, eu vou lembrar vocês que esse é um projeto autofinanciado, né? A gente depende aí de recursos que a gente consegue arrecadar através dos nossos projetos, através do Apoia-se e através da chave Pix. Primeiro, os nossos projetos lá da Ação Antifascista, a gente tem camiseta, tem adesivo, tem bottom para vender. Vocês podem dar uma olhada no nosso material lá no nosso perfil do Instagram, a FASP16, né? Ou pode colocar Ação Antifascista São Paulo que vai aparecer igual. A gente tá com uma rifa rolando, que vai ser sorteada agora no dia 30 de maio. Então correm lá e deem uma olhada, tem os prêmios, tudo direitinho. A gente tem prêmio pro primeiro e pro segundo lugar. Tem camiseta, tem livro, uma porrada de adesivos. Então tá bem legal a premiação, sim. Também a gente tem a nossa campanha do Apoia-se, com 2 faixas de apoio. A primeira é no caráter voluntário, né, de 1 a 10 reais, e a partir de 10 reais vocês participam dos sorteios mensais. Esse mês a gente está sorteando o boné dos nossos parceiros da Camisa Crítica e mais o livro da Emma Goldman com texto sobre educação. Se vocês quiserem dar uma olhadinha no nosso episódio anterior, né, com o Paulo Galo, a gente mostrou lá e tudo direitinho o que vai ser sorteado. Então corre lá para apoiar. Também tem a nossa chave Pix, né, que fica aqui na descrição do vídeo. E fica aí na telinha aparecendo para vocês o QR Code. Temos também os nossos apoiadores, né, os nossos parceiros, que é primeiro a Autonomia Literária, a editora aí dedicada a todos os temas caros à esquerda radical, esquerda anticapitalista, antifascista. Eles disponibilizaram pra gente lá o cupom com 20% de desconto. Então só colocar lá AntifaCast20, o cupomzinho que tá aparecendo aí na tela para vocês. Tem 20% de desconto em todo o catálogo deles. Tem livro para todo mundo lá. Tem livro sobre antifascismo, né? Tem, tipo, antifascismo do Mark Bray. O Manual Antifa. Manual Antifa. Tem livro sobre o fascismo e a luta antifascista do Trotsky, da Clara Zetkin. Tem livro sobre anarquismo. Tem livros do Jones Manuel, enfim. Para todos os gostos. Na mesma linha tem a nossa parceria com o pessoal lá da Caixa de Ferramentas, né, que é uma plataforma de cursos online, que é uma parceria aí do pessoal da Autonomia Literária com o Jones Manuel. Eles disponibilizaram já 2 cupons pra gente. O primeiro é pro curso Revoluções, Outro Mundo é Possível, que tem aulas com o Jones Manuel, Ricardo Gebrim, Marli Viana e Elias Jabor. Tá muito legal esse curso, e com esse cupom que tá aparecendo aí na tela para vocês, a FASP Revoluções 10, vocês têm 10% de desconto nesse curso, beleza? O outro curso é o Partido Fardado e a Política no Brasil, com o nosso camarada Pedro Marim, da revista Ópera, um monstro aí da geopolítica nacional. O cupom é a FASP Partido Fardado 10, também 10% de desconto. E por último, tem o cupom dos nossos parceiros da Camisa Crítica, AntifaCast apenas, e dá 10% de desconto lá no catálogo deles. Tem camiseta, tem bandeira, tem boné, enfim, só estampa da hora, beleza? Então dê uma olhada lá e ajuda a gente aí a garantir o próximo semestre de gravações do podcast. É isso, né? E para dar continuidade aqui ao nosso episódio, a gente vai seguir, né, o ciclo de debates sobre trabalho nesse mês temático de maio, aproveitando que teve o Dia do Trabalhador. E aí eu vou apresentar o Lucas D'Ameto, sim, né? E na verdade eu não vou apresentar, vou deixar você se apresentar, que eu acho que você fica mais confortável. Certo. Já? Sim. Salve, camaradas. Meu nome é Lucas D'Ameto, eu sou maquinista das linhas 12 e 13 da CPTM, militante da esquerda marxista, né, a seção brasileira da Corrente Marxista Internacional, e membro da coordenação do Comitê de Luta contra a Privatização da CPTM,
que a gente criou lá em 2019, vamos estar falando hoje aqui ao longo do episódio, né? Mas uma organização de base dos trabalhadores ferroviários em conjunto com os passageiros para combater a privatização da empresa, que a gente já está vendo os resultados com a concessão das linhas 8 e 9, que também nós vamos aprofundar mais à frente, né? Sim, e aproveitando já esse ponto do Comitê de Luta contra a Privatização da CPTM, que vai ser o tema aqui do nosso episódio, né? Falar sobre o impacto das privatizações do transporte público na vida do trabalhador, que a gente sabe até com a experiência da Via Mobilidade como é que isso está rolando até na nossa vida pessoal. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre como que o transporte metroviário funciona aqui em São Paulo, assim, tipo, na normalidade, sem ter essas questões de privatização. Ah, tá. O transporte metroferroviário, né? Porque o metrô, os metroviários, outra categoria, o metrô, inclusive recomendo, não sei se vocês já planejaram, por exemplo, se chamar Camila, dos sindicatos metroviários, ou o próprio Narciso, né? Mas eu vou tentar abordar um pouquinho dos dois. Primeiro com relação à questão da CPTM, né? A origem dela. Lá nos anos 80, você tinha diversas malhas ferroviárias que estavam sobre a jurisdição, né? Sobre o controle do governo federal. O camarada Roque Ferreira, que faleceu tem poucos anos aí, também militante da esquerda marxista, travou um combate histórico contra a estadualização das malhas ferroviárias. Consistia no quê? Você pegar uma malha, por exemplo, a Central do Brasil, um exemplo mais concreto, que liga do Rio de Janeiro até São Paulo. Antes era responsabilidade do governo federal, o processo de estadualização corta essa malha no meio, aí a parte que está no estado do Rio de Janeiro fica sob responsabilidade do governo do Rio de Janeiro, e a parte que está no estado de São Paulo, responsabilidade do governo de São Paulo. E aí na época os nossos camaradas que já travavam esse combate explicavam que o processo de estadualização era o primeiro passo para o processo de privatização, né? Tanto que aconteceu no Rio de Janeiro primeiro, parte dessa malha do que era a Central do Brasil virou a Supervia. Vocês devem ter visto recentemente não só o caos, que era o cotidiano, né, dos cariocas que tinham que usar esse serviço, mas também agora a empresa, me escapa o nome agora, mas a empresa japonesa simplesmente largou o serviço, depois de anos sucateando e destruindo o transporte público, devolveu para o Estado, falou, não é mais interessante para a gente, toma de volta, completamente destruído, como a gente vai discutir mais à frente, né, mas provavelmente a CCR, a Via Calamidade vão fazer com as linhas 8 e 9. Mas então desse processo de estadualização, você tem 3 malhas diferentes que pertenciam a 3 empresas diferentes, né? Que é a malha que depois veio compor as linhas 11 e 12, a malha que depois veio compor as linhas 8 e 9 e a malha que veio compor as linhas 7 e 10. E aí em 1992 você tem a unificação dessas malhas numa única empresa, que é a CPTM, né? E aí como herança disso, né? A gente até brinca na categoria herança maldita, também é uma questão que a gente vai entrar aqui em mais detalhes, mas a gente tem uma situação muito específica que você não encontra em outras categorias, né? Por exemplo, não dos metroviários, que é 3 sindicatos diferentes que vieram dessa época que as malhas eram separadas, né? E que foram incorporados e empurrados para a categoria, o que é fonte de muita divisão política e dificuldade de articulação, né? Inclusive a própria proposta do comitê, enquanto uma organização de base dos ferroviários em conjunto com os passageiros, é superar essa divisão e construir um movimento unificado em toda a ferrovia, né? A gente vai discutir mais à frente, mas a gente vê que tem muita disputa burocrática entre essas direções sindicais que, na maioria das vezes, não desrespeitam ao interesse imediato da categoria dos ferroviários, e sim com o interesse deles enquanto dirigentes sindicais, né? Inclusive cria situações onde, por exemplo, no combate das linhas 8 e 9, os outros sindicatos não se posicionaram a respeito porque quem representa os trabalhadores da 8 e 9 era o sindicato sorocabano, né? Agora continua representando. Vou falar mais também sobre a figura ilustre, que é o grego, um pelego, um traidor, né, que organizou a entrega das linhas 8 e 9 sem combate nenhum. A gente vai entrar nisso mais em frente, né? Mas a responsabilidade, então, de combater a privatização das linhas 8 e 9 é do sindicato sorocabana, aquele que representa os 8 e 9. A Agente Central do Brasil 11, 12 e 13 e Ferroviário de São Paulo 7 e 10, a gente cuida das nossas linhas. E é uma lógica que a gente, quanto comitê, sempre combateu desde o começo, porque a gente entende não só que a CPTM é uma empresa só, mas pela própria lógica do contexto onde se deu a privatização das linhas 8 e 9, o próximo passo é pegar o resto da empresa. E infelizmente provou que a gente estava correto, né, o tempo. Agora o governo quer em novembro desse ano acabar com a linha 7, né? Mas então a gente teve essa herança, e tem 3 sindicatos, né, como eu falei, o Sindicato Central do Brasil, linhas 11, 12 e 13, Ferroviário de São Paulo, linhas 7 e 10, e Sindicato Sorocabana, que é das linhas 8 e 9, e agora continua como sendo mesmo Via Mobilidade, é o Sindicato Sorocabana. O Sindicato Sorocabana e o Ferroviário de São Paulo são ligados à UGT, a União Geral dos Trabalhadores, e o Sindicato Central do Brasil ligado à CUT. Recentemente levou a uma divisão, uma disputa entre eles, um bloco, né, dos sindicatos da UGT e os sindicatos da CUT. Mais uma vez,
totalmente contrária aos interesses da categoria, que se for perguntar para qualquer ferroviário, não só para mim, ainda mais nesse contexto de luta contra a privatização, todos vão dizer de maneira unânime que o ideal é que a categoria se unificasse e lutasse com uma só, que essa disputa entre as direções sindicais não interessa a gente, né? Na verdade só atrapalha o movimento, e que a gente vem tentando superar, né? Inclusive na última intervenção que a gente fez na Assembleia, e aí ponto para os companheiros aí do Sindicato Central do Brasil, que a gente já teve os nossos atritos no passado, eu também vou falar a respeito, a gente bateu muito cabeça com todos os dirigentes sindicais lá dentro, mas a gente propôs para eles a construção de uma frente única e uma Assembleia unificada do Sindicato Central do Brasil e do Sindicato Ferroviário de São Paulo, para discutir um calendário de lutas conjunto, toda a categoria, porque não adianta, na 7 e 10 os caras estão fazendo uma coisa, uns 12 e 13 está fazendo outra. Aí vai fazer uma greve e só para 7 e 10, uns 12 e 13 não para. Sim. Isso não faz sentido, é contraproducente para nossa luta, né? Então o Sindicato Central do Brasil se dispôs, inclusive fez um ofício direcionado ao Sindicato Ferroviário de São Paulo, né, para que essa assembleia conjunta, essa reunião conjunta acontecesse, e da parte do Sindicato Ferroviário de São Paulo não aconteceu. Não é que eles falaram que não vão fazer, eles simplesmente nem responderam. Contra, inclusive, os interesses, os apelos dos próprios trabalhadores que estão na base deles, ou seja, os ferroviários das linhas 7 e 10. Mas nós vamos entrar mais profundamente nisso, né, nos próximos pontos aí que nós vamos discutir. Sim. Mas, então, perdão, divagando bastante, mas essas 3 malhas, diferente do metrô, que atende mais a região de São Paulo, a CPTM atende mais a região metropolitana, né? Então você vê que as linhas do metrô ficam aqui na região da cidade, a CPTM vai para Itacoaxetuba, vai para Osasco, vai para Mauá, né? A região metropolitana atende aí, contando com as linhas 8 e 9, né? Atendia por volta de 3 milhões de passageiros por dia. O par 8 e 9, também por esse motivo cobiçado pela Via Mobilidade, é o par que mais movimentava passageiros dentro da CPTM, movimentando acho que 1.100.000, algo em torno disso. A linha individual que mais transporta passageiros é a linha 11, mas contando por par, que é como a empresa foi dividida até pela Constituição, como eu falei, né, da união de diferentes malhas, o par que mais transportava passageiros é da linha 8 e 9. Né? Não é à toa que a CCR foi justamente primeiro atrás desse, mas como a gente está vendo, não vão parar só neles, eles querem o resto da empresa, né? Eu acho, até fazendo um link com o episódio, não o anterior é o do Galo, que a gente gravou antes, né? Com o pessoal lá da USL, que falou um pouco sobre sindicalismo revolucionário, assim, sindicalismo a partir de uma perspectiva anarquista, né? Esses conflitos, assim, que você fala, né, entre centrais sindicais, entre essa questão, tipo, dos pelegos, assim, né, da galera que defende certos interesses, é contraproducente. Não, acho que não só na questão dessa luta pontual, sei lá, contra a privatização, né? É ruim que cria um ambiente de descrença da classe trabalhadora também no papel do sindicato, né? Foi um debate que a gente fez de como trazer um sindicato realmente combativo e que defenda de fato os interesses da classe também, né? Porque isso causa, acho que um retrocesso não só nessas pautas pontuais assim, mas no longo prazo, né? Que é o que a gente vê agora também. A extrema-direita, né, tipo, cresceu também muito em cima desse descontentamento da classe trabalhadora, em cima desse sindicalismo, talvez, não sei se esse é o termo correto, mas que a gente poderia usar, profissional, tá ligado? Que tipo, pelego também, né? Pelego, é sindicalismo pelego, assim, né? Então, isso é muito perigoso e é muito importante a gente também sempre pontuar, né? Tipo, o sindicalismo, ele tem que pautar, tipo, a questão radical mesmo, assim, né? Tipo, uma mudança, correr atrás das pautas específicas e não ficar só, tipo, na tal malfadada politicagem, assim, digamos, né? E daí só um comentário sobre isso que você falou, que eu acho muito interessante, né? Porque nós, os marxistas, né, que eles reivindicam a tradição do partido bolchevique de Lenin e Trotsky, a gente defende, inclusive, igual o funcionamento do podcast de vocês, a independência total das organizações da classe trabalhadora. Então a gente entende que, por exemplo, os sindicatos, assim como os partidos, não deveriam receber um centavo, não só da burguesia, mas até do próprio aparato do próprio Estado burguês, né? Por isso que a gente trava o combate pelo fim do sindicalismo CLT, porque você cria um vínculo de dependência dos sindicatos com o Estado burguês. O que acontece? Através dos impostos e das formas de contribuição compulsória, aqueles dirigentes de sindicato, eles têm um compromisso muito maior com o Estado, que garante através das leis o financiamento, a continuidade divina de recursos, do que dos trabalhadores, que eles não precisam convencer o trabalhador politicamente que ele deve contribuir com o sindicato, que ele deve fazer um sacrifício, pegar um dinheirinho que ele ia sair no final de semana, tomar uma cerveja e falar, não, esse dinheiro eu vou dedicar à causa, à luta coletiva. Ele não precisa convencer o trabalhador. Ele precisa convencer, na verdade, o gestor do Estado burguês de que para não tirar as leis, não cortar, não parar o financiamento. E aí isso leva a uma série de compromissos, né? Dá um exemplo concreto aqui, por exemplo, a gente travou um combate recente na CPTM agora, porque o Sindicato Sorocabana,
que, como eu disse, organizou a entrega das linhas 8 e 9, sem que nenhum combate fosse organizado, estava sendo empurrado goela abaixo por parte da direção da empresa, né, Pedro Moura e companhia, como o representante dos trabalhadores da linha 13, que foi uma linha nova que não existia no começo da CPTM, foi uma linha que foi criada recentemente, né. E aí nós travamos um combate em frente única com os companheiros do Sindicato Central do Brasil, que nós entendíamos duas coisas. Primeiro, que os caras de Sorocabana são traidores, são pelegos, isso precisa ser dito com todas as palavras. Eles traíram os ferroviários da linha 8 e 9, eles organizaram a entrega das linhas. E o segundo ponto é que, da perspectiva da empresa, empurrar mais um sindicato para nossa negociação de acordo coletivo é só criar mais confusão e divisão na nossa própria categoria, é enfraquecer a posição dos ferroviários. Então a gente do comitê conversou com os caras do Sindicato Central do Brasil e decidimos apoiar a campanha deles, a gente fazer o abaixo-assinado repudiando a presença do Sindicato Sorocabana como representante dos trabalhadores da linha 13, que eles nem sequer se atrevem a pisar lá. Eles pisaram lá uma vez e foram escorraçados pelos trabalhadores. Os próprios dirigentes sindicais, que são os nossos representantes, não podem ir na linha, porque senão os trabalhadores escorraçam eles, né? Então a gente construiu essa frente única. E aí até conversei com o Múcio, dirigente do Sindicato Central do Brasil, que aí ele falou: o que você acha da nossa campanha lá? Que eles usavam os argumentos jurídicos, não, porque o Ministério Público do Trabalho já reconheceu que é o Sindicato Central do Brasil e não o Sindicato Sorocabana e tal. Eu expliquei para ele, falei: companheiro, eu concordo com o combate, tanto que a gente está fazendo conjunto. Só que a gente parte de uma outra perspectiva. A gente não acha que o Sindicato Sorocabana não deve ser o sindicato porque o Ministério Público disse. A gente acha que não deve ser o sindicato porque os trabalhadores não querem. E, em última instância, é os trabalhadores, não é a direção da empresa, não é o Estado burguês, não é o promotor, não é qualquer juiz que deve dizer quem vai nos representar. Somos nós que devemos escolher. Então, a gente partiu de uma divergência, né, que tem ligada a essa questão da concepção do sindicato enquanto instrumento de combate de classe, que a gente acha que deve ser totalmente independente do Estado burguês, que os outros companheiros, né, como eu falei, do Sindicato Central do Brasil, o Ferroviário de São Paulo, não estão convencidos ainda, tanto você vê pela lógica do argumento utilizado, mas isso não impediu, por exemplo, que a gente cooperasse, porque a gente entendia que era uma luta correta e uma luta justa, que é expulsar o Sorocabana. A gente não quer esses caras lá, são traidores, como eu disse, né. Só esse Não, parênteses. claro, importante, até pra gente saber o que acontece, né. Porque eu acho que a luta sindical às vezes não fica muito clara, assim, nem pros próprios trabalhadores da categoria, quem dirá pra gente que tá fora. Uhum. É importante. E Lucas, eu queria que você falasse um pouco pra gente desse processo da privatização, né? Você faz parte lá do comitê contra a privatização da CPTM e tal. Como que foi esse processo, né, que já foi feito nas linhas 8 e 9? E também queria que você falasse como isso impactou os trabalhadores, tá ligado? Uhum. Tipo, em diferentes instâncias, assim, né? Acredito eu que, ainda que não tenha nada formalizado, também é um processo que vai ali comendo pelas beiradas, né? Tipo, privatizando alguns servicinhos básicos ali, talvez limpeza e tal, e aí vai avançando. Como que vocês veem esse processo nas linhas 8 e 9, que já foi consolidado, e esse avanço progressivo, assim, nas outras linhas também? Primeiro, esse que você falou da terceirização aos pedacinhos é engraçado porque em 2019, quando a gente fundou o comitê, a gente fundou em setembro e aí em dezembro de 2019 eu fui demitido pela empresa porque ao criar o comitê eu estava manchando a imagem da CPTM, eu estava espalhando informações confidenciais, que é o que o Dória estava falando na TV, eu vou privatizar as linhas 8 e 9. Isso era uma informação confidencial, aparentemente. E ao mesmo tempo, outra acusação era que eu estava espalhando informação falsa, que causava caos no local de trabalho. Então, ou a informação é confidencial ou ela é falsa, não dá para ser os dois, não é à toa que eu derrotei e consegui voltar na justiça, né, com o processo de prática antissindical e perseguição. Mas um dos argumentos que eles usavam para falar, né, que eu estava manchando a imagem da empresa, é justamente porque no panfleto de fundação do comitê, que a gente tá chamando os ferroviários para se reunir numa ocupação cultural lá perto da estação Comendador Hermelino, era que a gente falava sobre a privatização sorrateira, que é justamente a prática da terceirização, né. Então você começa terceirizando o serviço de limpeza, o serviço de segurança. Na CPTM tem duas categorias de segurança, né? O agente de segurança, que é o cara que tem um salário melhor, ele é melhor treinado, ele anda armado e tal, e o vigilante, que é o cara que é jogado na linha, ele é jogado em confronto com os marreteiros, né, com os vendedores ambulantes, para sair na porrada lá com os caras. Ele não tem treinamento, ele recebe muito mal, ele trabalha muito e não tem respaldo nenhum. Só para dar exemplo de um caso, quando as linhas 8 e 9 ainda eram operadas pela CPTM, eu ouvi dizer essa história, né? Tem muita coisa da Rádio Peão, mas me parece verídico, que é um grupo de vigilantes tinham sido enviados para ir lá no trecho porque tinha uma brecha, um buraco lá no muro. E aí mandaram os caras para averiguar isso aí. Só que eles não podiam ir em tese. Não sei se é porque estava no contrato, enfim, mas eles não podiam estar indo lá. Só que a chefia faz aquela pressão, né? Fala, você não vai mesmo? Os caras, opa, não, pera aí, então eu vou. Nessa que eles foram, um trem pegou eles na curva. Parece que foi 2 ou 3. Matou os 3.
antes mesmo do corpo esfriar, a empresa já estava demitindo eles por justa causa. Porque eles estão num lugar lá que não era para ele estar. Nossa. Então, esse é o tipo de barbaridade que a gente vê acontecer com a privatização. Nas oficinas, por exemplo, na terceirização no caso, né? Mas nas oficinas, por exemplo, a gente tem trabalhando lado a lado os técnicos da CPTM, que tem um treinamento melhor, recebem muito mais, condições de trabalho muito melhor, e os técnicos terceirizados que prestam serviço de manutenção pro trem e tal. Trabalham um do lado do outro, mas é aquela lógica de dividir os trabalhadores, né? Criar um antagonismo, uma oposição de interesses, que é pros terceirizados falar, tá vendo? Esses caras da CPTM são folgados, eles recebem bem, quer ficar fazendo greve ainda e não sei o quê. É pros caras da CPTM, ó, esses terceirizados querem tirar o emprego de vocês, eles fazem o mesmo serviço e ganham bem menos, não sei o quê. Então a gente já denunciava isso e colocou lá como privatização sorrateira, né? Aí falavam que eu estava imputando à imagem da empresa uma atitude desleal, não sei o quê, por isso que eu estaria manchando, entre outras coisas, né? Por isso que eu estaria manchando o nome da CPTM. Então tem essa questão da terceirização, que não é de hoje. Agora tem a questão da concessão, né? Que é diferente do que, por exemplo, aconteceu com a privatização lá do metrô de BH, não sei se vocês viram recentemente. O metrô de Belo Horizonte ele foi vendido efetivamente, não é mais propriedade do poder público, foi vendido, agora é uma propriedade privada. O que aconteceu nas linhas 8 e 9 também é uma forma de privatização, eu vou entrar mais a fundo nisso, né? Mas a princípio é uma concessão. A diferença é que eles vão ficar 30 anos e depois vão devolver para o Estado. Mas a questão é que o fundo político e o fundo econômico é o mesmo, é a entrega de um serviço público para a burguesia. E é o que a gente entendia nesse processo, a gente veio explicando desde que a gente criou o comitê lá em 2019, é que a CPTM, ela não existe num vácuo, isolado do resto da sociedade. Ela também é permeada e atravessada por todas as questões, principalmente de macroeconomia, que a gente vê acontecendo no Brasil e no mundo. Então, dessa forma, a privatização da CPTM não era um evento isolado, mas parte de toda uma onda de ataque por parte da burguesia e das classes dominantes em cima da classe trabalhadora. Que num período de crise, onde tem dificuldade do capital fazer aquele ciclo básico da produção e da venda de mercadoria, para manter a taxa de lucro, eles precisam o quê? Atacar os trabalhadores em várias frentes, seja retirando direitos, seja aumentando a taxa de exploração nos locais de trabalho, né? Atacando também o patrimônio público já constituído. Então é que entra a entrega, a concessão de empresas como a CPTM, Metrô e Sabesp, né? Então a gente sabe que essa lógica que atacou a CPTM não é só a CPTM. É o que a gente está vendo acontecer agora. O Tarcísio veio com os dois pés no peito falando que vai privatizar a Sabesp, vai entregar tudo. E a gente já esperava isso, né? Gostaria de estar errado, mas a gente não estava errado, infelizmente. Então a gente entende essa lógica da CPTM como dentro de um processo global maior, né? Sim. E aí o que a gente viu desde que teve a concessão das linhas 8 e 9? Se o objetivo da burguesia é aumentar a sua taxa de lucro, já que ela não consegue fazer com a circulação normal de mercadorias, mas agora se apoderando do serviço público, e mais, um serviço público que não é opcional para as pessoas utilizarem, o transporte público sobre trilhos na cidade de São Paulo não é uma coisa que você escolhe usar. Você é forçado, se você quiser chegar até o seu local de trabalho, local de estudo, até mesmo espaço de lazer, você precisa usar o transporte público. Então, o que a gente vê desses caras é que eles não fazem o investimento, né? Apesar de estar no contrato, toda aquela coisa bonitinha que o Dória prometeu, que eles vão investir, iam melhorar, na prática não é isso. Na prática, eles não fazem o investimento e a gente vê uma queda gritante na qualidade de serviço. Aí você falou da classe trabalhadora em geral, afeta os dois lados da classe trabalhadora, tanto os trabalhadores que pegam transporte público, e aí acho que não preciso ficar dando muito exemplo aqui, hoje mesmo, né? Tava andando, um pedaço do trem simplesmente caiu. Eu nem sabia que essa porra era possível, um pedaço do trem caiu. E aí teve que acionar o Paese, pegar o ônibus para transportar o pessoal, aquele inferno na vida do passageiro, né? Mas também pelo lado dos trabalhadores que estão lá na Via Mobilidade. Que são trabalhadores, que eu estava falando com vocês mais cedo, né? Que eles não tiveram o mesmo treinamento que a gente teve. O pessoal que fez o treinamento deles, os maquinistas da linha 8 e 9, que agora vieram para as outras linhas, né? Foram realocados, falou que foi um treinamento de 3 semanas. Os caras entravam na cabine, começava a conduzir, um maquinista da CPTM, que também não foi qualificado para dar treinamento, né? Ficava lá do lado e só ia fazendo os apontamentos, dando umas dicas. Mas 3 semanas. Eu, quando entrei na empresa para ser maquinista, eu passei por um treinamento de 6 meses. Quer dizer, na verdade 7, porque o Jorge Luiz Torres, né, o meu monitor, meu paizão da ferrovia, ele é muito certinho, assim, ele ficava muito preocupado com a gente, ele pediu a extensão de 1 mês a mais. Então a minha turma, na verdade, fez em 7 meses esse treinamento. Agora, quando estou fazendo treinamento da linha 13 para a linha 12, eu já sendo maquinista, mas só para rodar de uma linha para outra, eu passei por um treinamento de 3 meses. Agora vem um pessoal da rua, sem experiência nenhuma, coloca o cara 3 semanas para rodar e tá pronto já, vai lá, roda. E acontece aquilo, os caras têm uma jornada de trabalho absurda, de 12 horas, 3 dias de 12 horas, depois 3 dias de folga, né? Você imagina, você fica 3 dias, 12 horas direto, numa situação onde para você conduzir, você tem que ficar aqui no máximo de atenção, porque a gente passando navio o tempo todo, é plataforma que às vezes
Varia, nessa estação você tem que abrir o lado direito da porta, na outra estação o lado esquerdo. Se o trem tá cheio, você abrir a porta do lado errado, as pessoas caem, você mata alguém, né? Então você fica naquele estado de tensão constante, sobe o cortisol, você fica, tipo, desgastado, né? E nas 12 horas os caras fazem viagem pra porra, recebem muito menos. O acordo coletivo assinado pelo Sindicato Sorocabana agora, pra esses trabalhadores da linha 89, é uma atrocidade total. Tem um auxílio cesta básica, se não me engano, é de R$100, uma coisa ridícula. Nossa. Tem um auxílio de material escolar, que não é um auxílio. Funciona assim, você pode pegar acho que até R$200 ou R$300, não lembro do valor exato, mas tem um valor fixo. Só que aí depois a empresa vai descontando as parcelas na sua folha de pagamento. E ao final ela recebe um juros acho que de 1%. Preciso ver como está o contrato de acordo coletivo certinho, mas ao final ela tem um juros em cima disso. Então isso não é um auxílio, isso é um empréstimo que um banco faz, com juros menor. Isso não é auxílio. E aí os nossos grandes campeões aí, defensores da classe trabalhadora, Grego e companhia do Sindicato Sorocabana, assinaram esse acordo coletivo. Que não por coincidência está numa das cláusulas desse acordo coletivo o quê? O compromisso da empresa de ajudar a filiar e sindicalizar os trabalhadores no sindicato. Você vê que empresa quer que o trabalhador sindicalize e se organize? É uma empresa que sabe que o sindicato está no bolso já. Então ele foi lá, a gente teve uma audiência pública que participou Sabesp, Metrô e tal. Esse cara tava lá, não sei quem convidou, mas por mim ele nem tinha que estar lá. Ele falou, não, eu tô muito preocupado com os 2.500 ferroviários da Via Mobilidade, né, o que vai acontecer com eles. Quem tá preocupado com esse trabalhador não assina aquele acordo coletivo. Vai pro arrebento, parte pra greve, né? Porque lá atrás, quando era CPTM, falava, quando queria desmobilizar a categoria, falava, não, a gente não pode fazer greve, quer dar argumento para privatizar. Agora já é privatizado, qual que tá falando pros caras? Que se a gente fazer greve vai dar argumento para reestatizar, né? Inclusive, deixar bem claro que uma das bandeiras do comitê com relação aos trabalhadores da Via Mobilidade é que eles não devem pagar pela patifaria que os empresários do grupo CCR, né, que da Via Mobilidade faz parte, eles não devem pagar pela patifaria que esses empresários estão fazendo. Eles não devem pôr ele para rua. Depois de revertida a concessão e a reestatização das linhas 8 e 9, a gente quer que eles passem a ser funcionários plenos da CPTM, passem por um treinamento de verdade dessa vez, equiparação salarial, tudo certinho, sejam funcionários da CPTM. A gente não quer que eles vão pro outro da rua, não é o trabalhador que tem que pagar por essa palhaçada. Pode crer, eu acho muito importante a gente destacar isso, né, essa responsabilidade que é o trabalho de vocês, porque sempre que eu tenho a oportunidade de debater assim com o pessoal que eu conheço, né, em relação à greve, sei lá, do transporte, do ônibus, do metrô, do trem, eu sempre falo que a luta de um trabalhador, de uma categoria, é a luta de toda a classe, na verdade, né, e acho que isso, a categoria de vocês mostra muito isso, porque a piora na condição de trabalho vai refletir, consequentemente, na piora do serviço que é oferecido. Então, você relatou, né, essa questão dos vigilantes são postos tipo, numa pressão psicológica, tem pouco treinamento. Isso vai refletir na forma como eles estão interagindo com a população, tá ligado? Eu até tenho que me retratar aqui de uma coisa que eu sempre falo, né, quando a gente tá comentando lá no trabalho, sei lá, essas falhas, esses problemas que tem na linha Esmeralda, que atende lá, a linha 9, né, que atende onde eu passo a maior parte da minha semana, né, onde eu moro, onde eu trabalho, enfim. Eu sempre falo, os caras só vão revogar essa concessão aí quando tiver uma tragédia e morrer gente, mas pelo que você tá falando, já tá morrendo gente, né. A questão é que não chega, tipo, pra gente essas informações, assim. Acho que tem uma questão até mais primordial que você estava falando do treinamento, que é seguindo essa lógica, né, de que atende a uma lógica macro-global da economia, da política, de como a sociedade está funcionando, que é de sempre, primeiro você sucateia o que é público, você deixa bem ruim, mas bem ruim mesmo, para você usar aquela ruindade, aquele serviço péssimo como uma justificativa, uma alternativa para privatização ou para terceirização. E isso é em tudo, né? Desde as escolas, e aí eu consigo falar com um pouquinho de propriedade, porque eu fiz parte do movimento secundarista de 2015. Então, as ocupações, né? Isso. Tá. Então, quando teve aquela proposta de reorganização escolar, era por quê? Porque tinha escola, tinha sala de aula, que tinha 56 alunos por sala, sabe? Tipo, em um espaço que cabe o quê? 30, com um pouco de conforto, e tinha 56. O ideal é tipo 15, não é? 15, 20 numa sala Acho de aula. que até uns 30 dá, assim, mas, porra, 30, 56. Eu lembro que tinha... a galera fazia uns memes, assim, e aí... adolescente, né, sem professor substituto, em aula vaga, e aí eles colocavam a carteira, a cadeira, e colocavam uma carteira em cima e uma cadeira em cima, e falavam, ó, como o Alckmin quer que a gente estude.
E era muito isso, assim, tipo, a qualidade do serviço educacional tava uma merda. O professor não tinha giz, você ia no banheiro, não tinha papel higiênico, não tinha merenda, né? E esse sucateamento, ele não vem também só de uma forma disfarçada, ele vem de forma criminosa também. Porque quando teve a CPI da merenda, que o dinheiro da alimentação das escolas públicas estava sendo desviado, tipo, isso impactou no funcionamento e até na nossa vida enquanto estudante. E aí essa lógica também vale para o transporte. Porque eu morava na Zona Oeste e agora eu tô na Zona Sul, né? Então eu lembro que uma justificativa e, porra, as meninas dos olhos, assim, era aquela linha amarela. Não, porque é rápido, é limpo. Nossa, eles colocam aquele visor lá que parece que o trem vai chegar em 3 minutos e o trem chega faltando 40 segundos. Então ele sempre chega antes da hora, é uma maravilha. E aí, isso vai, querendo ou não, adoçando, assim, a memória, a mente do trabalhador. Porque ele fica, caralho, mano, eu venho aqui, de fato é isso. Mas por quê? Porque atende Oscar Freire, que não desce 8 pessoas por trem. Atende Higienópolis Mackenzie, que tem uma universidade perto. Mas quem estuda no Mackenzie, vamos combinar, não pega trem. Não. Entendeu? E aí, tipo, vai enganando, assim, a população. Porque, pô, por que não é assim na linha vermelha? Por que não é assim na linha 9, na linha 7? E acho que esse sucateamento a gente tem que ficar sempre esperto, porque é meio que um presságio aí daquele ponto que você falou, da privatização sorrateira, né? E um outro detalhe é que a linha 4 amarela, toda modernizada, com os mais novos equipamentos e tal, foi construída toda com dinheiro do Estado, né? Depois ser vendida por uma fração desse valor. Então não é que o Estado não consegue fazer. Quando é para o empresário, o Estado consegue sim, consegue muito bem, né? Agora, quando é para a gente, para a juventude, para os trabalhadores, é a situação que você descreveu na sala de aula. 56 alunos lotados lá, né? É importante dizer que o que você falou tá certo, essa questão da lógica de primeiro a gente vai deixar o serviço ruim para depois privatizar, mas a sanha do cara, o desespero tá tão grande em meio a essa crise econômica. Por exemplo, a CPTM foi recentemente premiada a melhor empresa, não sei se é do Brasil ou da América Latina, de transporte metropolitano, né? A Sabesp, o trabalho dela, apesar de já ter quase metade das ações delas com acionistas privados, né? Mas ainda assim, é uma empresa que o serviço dela de excelência é reconhecida no mundo todo, uma das melhores águas do mundo. E ainda assim, os caras estão falando que vão querer privatizar. Que não estão nem esperando terminar de sucatear para vender, os caras já querem empurrar tudo agora, entendeu? Sim. E no final isso tudo se trata apenas de rapinagem do setor privado em cima dos bens públicos, né? E eu falo até por conhecer também um pouco dessa história, principalmente com a CPTM, porque eu moro próximo ao que era um trecho do que hoje é a linha 9, né? Que vai lá, tipo, até Itanhaém, assim, desce pro litoral. E, pô, eu cresci criança vendo o trem passando da janela da minha casa, assim. E daí aí começou a ter um desmonte, assim, né? Privatizaram para as empresas que fazem essa logística, né? Tipo, por trem. E aí eles simplesmente acabaram, tipo, deixaram pra lá, foi tirando os trilhos, acabou tudo. Aí agora o Estado vai voltar lá, fazer estudos pra, quem sabe, daqui não sei quantos anos, porque tem isso também, né? Estão fazendo a extensão da linha 9 Esmeralda aí, sei lá, mais de 15 anos aí, pra fazer 2 estações. Enquanto você pega, por exemplo, na mesma linha, a estação João Dias, os caras terminou, sei lá, em menos de 3 anos, tá ligado? Porque atende uma outra população, né? Não vai ser uma estação lá no Grajaú, lá em Parelheiros. Sim. Então, acho que é importante a gente falar também desse objetivo, né? Porque os caras vão pegar o serviço, a exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro, vão rapinar, pegar tudo que eles puderem, assim, e a hora que começar a estiver dando ruim, a hora que estiver começando a dar ruim, eles voltam de novo pro Estado arcar com os custos disso, né? Um exemplo mesmo está acontecendo com os trens, né? Igual eu falei, hoje teve um pedaço do trem que simplesmente caiu. Essa frota que foi mandada de trens, a da série Hotel, é uma das mais modernas que a CPTM tem, né? Embora esteja defasada em relação a outros lugares do mundo, é uma das mais modernas. Tem o Quilo que roda lá na linha 12, que é um trem de 50, 60 anos. Esse trem eles não mandaram para Via Mobilidade para operar lá, eles mandaram um dos que a gente tinha de melhor. E por falta de investimento em manutenção, né, todas essas coisas, a gente vê o estado que está dos trens. Então, tem o Vitor da página Via Mobilidade, não sei se vocês já viram essa página no Instagram, uma página muito boa de denúncia, inclusive tem funcionado como um canal efetivo, né? Os passageiros agora, tipo, já está com um ponto de referência para denunciar o descaso das linhas 8 e 9, né? Desculpa, é no Instagram? É no Instagram, Via Imobilidade. Via Imobilidade, aí pessoal, segue lá. Inclusive, ele teve recentemente naquela matéria do Fantástico, passou no último domingo, sobre o caos, embora a matéria tenha sido dedicada a mostrar a questão da privatização, mas não falou do combate contra a privatização, né?
não dá pra esperar muita coisa da Globo, né? Mas beleza. E aí, já virou um ponto de referência que os passageiros, quando acontece alguma coisa, eles denunciam direto pra página. A página sobe lá. E lá você vê, tipo, fotos do pantógrafo, que é o equipamento do trem que sobe e encosta na rede aérea, né, eletrificada, que dá energia pro trem. Tem um mecanismo certo pra você isolar o pantógrafo, pra ele não subir e tal. Os caras estavam prendendo com enforca-gato, tá ligado? Fazendo manutenção, colando o pedaço do trem com fita crepe. Nossa. Isso aí não é culpa do funcionário da manutenção. A empresa não dá material pra ele trabalhar. Eu acho que ele traz o chiclete de casa mesmo, ele masca lá, depois põe pra colar e já era, tá bom. Tá e eu acho interessante também que você tá falando disso aí, né? Que deu os melhores trens pra eles e ainda assim a Via Mobilidade tava reclamando, né? Acusando a CPTM de ter mandado os piores trens, não foi isso? Aquele caso assim, lá da batida do trem Júlio Prestes. Ó como eles são desgraçados. Falou que o problema é que a CPTM passou trem velho, que não tinha manutenção e tal, por isso que o trem bateu lá na Júlio Prestes. Só que ao mesmo tempo, eles foram e demitiram o cara que tava no trem, né? O funcionário. Então, pô, se o problema é do trem, não é do funcionário. Por que vocês demitiram o cara? Porque na verdade não é. O trem, a gente roda na linha 12 da CPTM, igual eu falei, o quilão é muito pior do que o hotel, em comparação de desenvolvimento tecnológico e tal. E tá rodando lá na linha 12 e a gente faz o bagulho funcionar, entendeu? Então não é isso. Eles pegam, não fazem manutenção, tá destruindo a frota de trem todinha. E aí depois esses trens vão voltar pra CPTM, porque ela não pagou, tá emprestado. Aí vai voltar o trem completamente destruído, completamente acabado. Você vai lá na página de mobilidade, tem as fotos. O trem por dentro completamente sujo, imundo, não é feita a limpeza, manutenção horrível. E mais uma vez, o problema não é o técnico da manutenção, o problema é a empresa que não dá condição pro cara trabalhar, não dá material adequado. E aí toda vez que vai falar, não, a gente já fez investimento, a gente já investiu 1 bilhão. Eles estão, vai fazer 2 anos agora, assim, 1 bilhão. Pra reforma de estação do CPTM, você gasta milhões e milhões para reformar uma estação só. Então 1 bilhão em termos de investimento em ferrovia não é nada. Ainda mais para levar em consideração que, em tese, eles têm que comprar uma frota de trem deles para rodar, né? Sim. Que tá chegando aí, tá sempre tá chegando, mas nunca chega. Né? Mas tá chegando, não se preocupa não. E vai além dos trens também, né? Porque pela essa experiência, assim, da linha Nova Esmeralda, que é a que eu uso também, eles fazem uma farsa que é tipo, é todo dia que a escada rolante quebra. E não, a gente tá trabalhando, estamos procurando, tipo, meio que pacote de pão, padaria, procuramos servir bem para servir sempre, tá ligado? E aí eles estão sempre em obra, num bagulho que funciona perfeitamente. Se você pegar a escada rolante 2 horas da tarde, ela tá ótima. Mas 6 horas da tarde não tá funcionando, tá quebrado, mas eles estão se fora esforçando, manutenção, tá todo final de semana é intervalo maior por manutenção. Aí a semana inteira tendo falha. Não, e sabe o curioso que eu tava lembrando disso? Porque a gente vai pegando trem, a gente fica revoltado, né? E às vezes você xinga assim pro ar e alguém escuta e começa a trocar ideia com você. Que quando teve o Lollapalooza, não deu um problema. Né? Foi de domingo, você não ficou 28 minutos esperando um trem entre uma estação e outra. Evento de rico, né? Aí... cara, então dá pra ver que essa parada que você tá falando, ela é bem... Ela tem um propósito maior, né? Tem toda essa questão midiática, tipo, privatização, mas é isso aí, aceita e não reclama, porque agora você não precisa pegar 5 ônibus pra chegar no centro de São Paulo. E tem esse propósito maior de atender uma lógica que é a do lucro, né? E essa questão até que o Pedro falou, de que acontece tudo isso e depois volta para o Estado, né? Vai voltar para a CPTM. É aquele negócio, os riscos e os prejuízos são compartilhados com o Estado, mas os benefícios e os lucros ficam só para a empresa privada. Privatização do lucro, socialização do prejuízo. Exato. Sempre. E esse exemplo da escada rolante é bom porque no Grajaú tinha uma escada rolante que já estava completando, acho que aniversário de 1 ou 2 meses. Aí eu conversei com o Victor e falou, a gente tá pensando em ir lá na estação levar um bolinho de aniversário pra escada, né? Nossa. E aí, misteriosamente, acho que foi 2 ou 3 dias depois, a escada apareceu funcionando. Só que a escada do outro lado, misteriosamente também, parou de funcionar. Assim, é então acho que eles só pegaram as peças e trocaram, tá ligado? Pô, pronto. Essa aqui só não tá funcionando há um dia, que vocês estão querendo dar chilique. Não, um dia só, pô. É mágico. E o elevador que nunca funciona? Exato. Porque eles têm que ficar carregando o cadeirante nas costas. Eu já trabalhei na estação, de vez em quando quebrava o elevador, ter que carregar o cadeirante. Não é só arriscado, mas também é um trabalho penoso pra porra, né? Sim. Porque você junta em 4 pessoas lá, pega e vai descendo. Itapevi, que é uma escada fixa lá, mano, é extremamente perigoso. E qualquer BO cai na mão de vocês, né? Porque eu já vi acidente com isso em terminal de ônibus, né? O vigilante tava carregando o cadeirante na escada rolante e deu ruim, assim.
certeza absoluta que a culpa ficou dele, tá ligado? Então, entra naquela questão do problema da terceirização, né? Porque a gente da estação da CPTM recebe um treinamento adequado para você levar deficiente visual, levar o pessoal na cadeira de roda. O método correto da cadeira de roda é você inclina a cadeira, tipo para dar aquela empinada, você vai descendo aos pouquinhos, né? Degrau por degrau. O pessoal terceirizado, imagino que não tem esse mesmo treinamento. Teve até uma situação, chegou um cadeirante lá, a gente ia levar, tinha dado problema no elevador, a gente ia carregar na escada de Itapevi, né, que eu morava em Engenheiro Goulart, me botaram pra trabalhar em Itapevi, né, mas isso é outra história. Mas, aí a gente ia descer o cadeirante na escada, né, e aí eu falei pros vigilantes, né, falei, então, passaram um treinamento lá, o certo é inclinar e ir descendo, cara, não se preocupa não, a gente tem o nosso jeito aqui. Aí levanta como se estivesse carregando um rei, sabe? 4 caras, um em cada ponta assim no ombro e vai. Falei, meu Deus do céu, eu não consegui convencer os caras a fazer o método correto, né? Então tinha que fazer do jeito deles. Eu falei, meu Deus do céu, se um de nós pisar em falso aqui e escorregar, vai o cadeirante, vai todo mundo lá pra baixo. É foda. Horrível. Mas focando um pouquinho nessa questão da via 8 e da via 9, é um problema, assim, enquanto usuária, é um problema que tá todo mundo vivendo, participando e conhecendo. Enquanto funcionário da CPTM, lógico que você tem mais dados, você sabe como isso tá rolando por trás dos panos, né, das cortinas. E por trás dos planos também. Porque essa via mobilidade é foda. Mas, e na justiça, como é que tá rolando isso? Porque eu já vi, não me aprofundei, mas já vi que tem inúmeros pareceres do Ministério Público para que ela encerre a atividade, que tem tantos processos, mas a mídia não abre, então, tipo, não tem como a gente conhecer sendo meros usuários. Então, sobre isso, tem um promotor, o Antônio Silva Marques, que está à frente de tudo isso. Eu dei uma googleada nele, vocês podem fazer o mesmo. Não é de hoje que ele vem brigando com o grupo CCR. Ele parece sim ser um indivíduo bem intencionado. Então ele brigou com a CCR no escândalo, acho que de superfaturamento de Ecovia, Caixa 2 nas eleições de 2018. Então não é de hoje, o cara tá brigando com os caras em várias, porque a CCR ela tem várias esferas, né? Tem rodovia, tem porto, aeroporto e tal, porcaria toda. Só que, independente da boa vontade do indivíduo, Antônio Silva Marques, que a gente precisa entender que o Estado não é um ente que paira acima das classes e atua de maneira imparcial. O Estado tem um caráter de classe, é o Estado burguês. Você vê que de lá pra cá, mesmo Antônio Silva Marques brigando bastante, a CCR só cresceu no poder dela. Porque, em última instância, ele é um cara dentro de uma maquinaria que foi feita para atender os interesses de classe dos empresários da CCR, e não da população em geral, muito menos dos trabalhadores que trabalham nessas empresas. Então, tem lá o Ministério Público, o Antônio Silva Marques está travando a batalha dele praticamente sozinho, né? O nosso Don Quixote aí. Inclusive, a gente usa, né? A gente não tem perspectiva de que isso vai ser revertida pelo bater do martelo do juiz. Que a gente sabe que o juiz tem lado, tem uma questão de classe, né? Mas a gente usa, por exemplo, a partir do momento que o Antônio Silva Marques falou que tinha a possibilidade de pedir a rescisão do contrato, foi nesse momento que a gente usou isso, apesar da gente entender das limitações desse tipo de iniciativa no Ministério Público, serviu como uma alavanca, uma pedra de toque, para muitas pessoas que antes, inclusive os próprios funcionários da CPTM, que achavam que não dava para fazer nada a respeito, que não dava para reverter a concessão, quando eles vê, por mais que seja uma ilusão, né, mas quando eles vê o promotor falando que está pensando em pedir, o pessoal se anima. Então logo na sequência a gente começou a lançar aquela sequência de atos que a gente fez nas estações da linha 8 e nas estações da linha 9 e depois continuou fazendo mais especificamente no Grajaú, né? Então a gente usou para alavancar o que a gente entende como a linha política correta para derrotar, não só reverter a concessão das linhas 8 e 9, mas derrotar a privatização, que é a mobilização a partir da base, criando essa união entre os passageiros e os ferroviários, né? Então, assim, da perspectiva do Estado, eu não tenho esperança nenhuma que o Silvio, eu não tô falando o nome dele, acho que esse tempo todo errado, é Silvio Antônio Marques. Você falou Antônio Silvio Marques. Perdão, Silvio, eu acho que eu errei seu nome o tempo todo. Mas é um dos dois. Mas a questão é... Chama só de Marques. Vai só de Marques, melhor. Então, assim, não tenho por mais que ele seja bem intencionado, não tenho a menor expectativa ou ilusão de que o Ministério Público vai resolver isso pra gente. Ou se resolver, vai ser só num cenário onde a situação tá tão caótica, a pressão tá tão gigantesca, que é aquela velha história de dar a mão pra salvar o braço, né? Aí o aparato do Estado burguês vai ter que se coçar e mostrar algum serviço, tentar apaziguar as massas, né? Fazendo a concessão, no caso, tirando a concessão, né, das linhas 8 e 9. Só que aí também, imagino que mediante um pagamento de uma larga indenização pros caras, que é o que a gente não quer. Na verdade, eles têm que pagar agora a CPTM por tudo, que eles estão destruindo o trecho, estão destruindo os trens, não tem que desenhar esses caras porcaria nenhuma. É romper o contrato e eles têm que pagar ainda. Eu acho importante também apresentar essa perspectiva para a classe trabalhadora, porque
digamos assim, que esse é o mindset, assim, para usar o termo dos caras, né? Do neoliberalismo, assim, né? A gente pensar que não tem alternativa e que é o fim da história, né? Como o Fukuyama falou já. Palhaço. Privatização faz parte de um processo de um avanço aí neoliberal, né? Do privado, do setor privado sobre o público. Mas também não tem guerra perdida, né? A gente perdeu alguma batalha aí, mas a luta tem que continuar de alguma forma, né? E eu acho muito importante ter nessa perspectiva assim, da luta sindical isso, né? De mostrar que dessa retomada desse sindicalismo com o compromisso com a classe trabalhadora e mostrar que sim, a gente vai lutar, a gente vai atrás e tem a possibilidade de, apesar de tudo isso que você falou, né? Do Estado ter classe, ter um caráter classista e tudo mais, a gente ainda conseguir avançar em alguma coisa. Uhum. Só um exemplo dessa questão não tem batalha perdida. Hoje a gente se apoia na experiência, por exemplo, do combate do camarada Rock, que, igual eu falei, nos anos 80 estava combatendo o processo de estadualização que ele já explicou lá atrás. É o primeiro passo para privatizar. E o camarada estava correto, né? Então, na verdade, a gente se apoia no ombro aí de, na verdade, milhares, até milhões de trabalhadores ao longo da história. A maior parte dos nomes deles nem vai ser conhecido pra gente, mas que se eles não tivessem travado esse combate lá atrás, a gente não tava aqui hoje, né? E, sobretudo, na manutenção e ampliação da malha ferroviária no Brasil, né? Que isso é uma pauta histórica também, né? Sim. Tipo, acho que você pode até falar melhor do que eu, assim, historicamente, tipo, a origem das ferrovias aqui no Brasil é capital estrangeiro, né? E quando a gente tem o nacional desenvolvimentismo, né? A ampliação, assim, dos modais, né? Tipo, de transporte no Brasil, privilegiou-se o rodoviário e foi se esquecendo, né? O ferroviário e tal. Tanto, tipo, na perspectiva urbana, né, de transporte da classe trabalhadora, quanto também de transporte da nossa produção, né, tipo, lá do centro do país e tal. Então, é meio que uma luta meio quixotesca mesmo, né, assim, no Brasil, tipo, lutar por essa manutenção e pela ampliação desse serviço. É aquilo que o Trotsky já explicava na Revolução Permanente, né, esse papo aí de nacional desenvolvimentismo, da burguesia progressista, não resiste a um peidinho do imperialismo. Então daí vamos desenvolver o Brasil e tal, até chegar ao capital financeiro internacional, né, e impor o lobby das montadoras da indústria automobilística. Pronto, agora não vai ter, apesar de em muitos lugares ser muito mais vantajoso você ter o transporte por trem, inclusive tem empresas privadas igual a Vale, que eles têm um sistema de transporte próprio de ferrovia, porque é do interesse deles, eles sabem que sai muito mais vantajoso, né, muito mais rentável você usar o transporte sobre trilhos em algumas situações. E aí os burgueses se coçam para eles ter uma fonte de escoação da malha ferroviária deles, né? Mas na grande maioria o lobby da indústria automobilística, né, tacou toda aquela ideia de sair construindo rodovia para lá e para cá, e aí foi deixando a malha ferroviária de lado e na verdade sucateando e desmontando ela cada vez mais, né. Isso que o processo de estadualização aprofunda também, né, esse processo de desmonte, porque parte da malha vai ficar sob o governo estadual, muitos governos estaduais simplesmente não vão investir, foda-se, acabou, e aí vai substituindo por rodovia. Pode crer. E daí na perspectiva assim, na sua experiência, tanto individual quanto organizado, né, no comitê, o que você acha que a gente tem que fazer? Quais os próximos passos para a gente conseguir convencer mais pessoas? E aí, tipo, tanto do serviço, né, os trabalhadores da CPTM e das linhas que já foram concedidas, e também da classe trabalhadora, tipo, no geral, de apoiar essa luta, né? O que a gente pode fazer para trazer essas pessoas para essa luta, assim? Então, a primeira coisa é, para qualquer combate dos trabalhadores, independente da categoria, como o próprio Lenin já explicava, né, a nossa principal arma é a nossa organização. Então você precisa ter um movimento organizado e com uma linha política clara e correta, né. Quando a gente criou o comitê lá atrás, em 2019, até quando as linhas foram privatizadas, né, concedidas, as linhas 8 e 9, a maioria dos ferroviários da linha 8 e 9 nem sabia que existia um comitê de luta contra a privatização. Então, não se desenvolve um trabalho de maneira linear, crescente, constante, né? O nosso primeiro adversário no combate contra a privatização das linhas 8 e 9 foi o próprio Sindicato Sorocabana, que assim que a gente fundou o comitê, eles lançaram um boletim lá, sem especificar nomes, mas falando, tem uns agitadores aí, coisa da Rádio Peão, uns cara muito radical, que estão falando que vai conceder as linhas 8 e 9. Isso não é verdade. Isso aí é a empresa que está jogando, que vai ter a concessão, para pressionar a gente na negociação do acordo coletivo. Não se preocupem. Aí, conforme foi ficando cada vez mais claro que ia ter a concessão, aí mudou o discurso. Trabalhadores, não se preocupem, a gente tem uma frente parlamentar com o Gianazzi, frente essa que nem o próprio Gianazzi sabia, depois conversei com ele, o Gianazzi até falou, eu nem tenho poder para fazer isso, né? Como é que é? A gente tem uma frente parlamentar com o Gianazzi que vai resolver pra gente a questão da privatização na Alesp. E foi passando durante todo o ano, até chegar na concessão das linhas, o sindicato não chamou uma assembleia sequer para discutir a questão da privatização.
E é esse período de 2019 até 2021, né, quando criou o comitê até 2021, foi o período assim de maior dificuldade, que a gente reuniu um número muito pequeno de ferroviários e a gente tinha nossa política clara, que é o quê? É combater a concessão das linhas 8 e 9, que é combater a concessão da CPTM. Eles não vão parar nas linhas 8 e 9. E a gente já explicava de maneira clara para os ferroviários, que a gente está no meio de uma crise do capital e a ideia dos caras, a CCR não vai ficar satisfeita com a linha 8 e 9, isso é só aperitivo, vai abrir o apetite deles, depois eles vão vir para pegar o resto, eles não vão parar, né? É nesse primeiro momento onde a gente, igual falei lá no começo, a gente se chocava muito com as direções sindicais, a gente teve bastante briga com os companheiros, que hoje a gente está construindo frente única, né, da Central do Brasil, briga com o Ferroviário de São Paulo, briga principalmente com o Sorocabana, que era quem tinha a responsabilidade maior em tese. Eu ainda acho que todos os sindicatos tinham responsabilidade em impedir a concessão das linhas 8 e 9. Se o Sorocabana não está organizando a luta, os outros sindicatos tinham que bater no peito e falar, vem com nós então e vamos organizar esse combate aí, vamos preparar uma greve, vamos derrotar a concessão, porque depois da linha 8 e 9 vai ser o resto da CPTM, né? Então, 2019 até 2021, um grupo minoritário, porque também entra naquela questão que você falou lá no começo, das direções sindicais da perspectiva dos trabalhadores. Se o cara, que é o dirigente, ainda que a contragosto, porque igual eu falei, esses sindicatos não foram criados pelos trabalhadores da CPTM, a gente herdou, né? Então não teve muita opção nesse aspecto. Mas ainda assim, querendo ou não, são que muitos ferroviários veem como a liderança oficial da categoria. Se o cara, que é a liderança oficial, tá desestimulando o combate, tá falando que não dá pra lutar, não vai ser meia dúzia, né? Igual eles gostavam de pintar, meia dúzia de ultra-revolucionários radicais que vai conseguir convencer esses trabalhadores. A gente entende, porque tem toda aquela pressão, né? O sistema capitalista, através das mazelas que impõe na sociedade, ele bota muita pressão para que a gente busque resolver os nossos problemas de maneira individual, não buscar saídas coletivas, né? Então, nesse primeiro momento, onde ainda que a gente estava falando era só uma perspectiva de futuro, nada foi confirmado, a gente era um grupo minoritário e conseguia agrupar um número muito pequeno de ferroviários, né? Até um exemplo, uma vez a gente ia fazer uma reunião do comitê e a gente pediu para usar a sede dos sindicatos metroviários, que eles deixavam lá para os outros movimentos e tal, e aí negaram para a gente a sede. Aí a gente foi na porta do sindicato, pendurou nossa faixa lá e começou a fazer nossa reunião de acho que 6, 8 pessoas, de despeito mesmo, lá na porta do sindicato, com megafone, pai, fazendo a reunião, discutindo como organizar o combate contra a privatização. Aí no meio dessa reunião começou a chover. Aí, porra, aquela correria, a gente rasgou a faixa que a gente usa nos atos, tá lá no Instagram do comitê, depois olham lá, uma faixa branca lá, comitê de luta e tal. Tem até o rasgo até hoje, porque foi nessa correria pra tirar a faixa, começou a chover e deu uma rasgadinha na faixa. A gente saiu correndo, aí na outra rua tinha uma esquina, um posto, acho que da Lique Gás, um bagulho de vender gás, aí tinha o toldo. A gente amarrou a faixa e continuou tendo a reunião lá, debaixo do toldo, no meio da chuva. E a gente falando, discutindo e tal, aí passa um cara num carrão desse de rico, eu não manjo de carro, né, mas dá pra você saber que é um carro de rico, carro grandão lá, fala assim, tem que privatizar mesmo a CPTM, no meio da minha fala. Eu falei, vai tomar no seu cu, seu filho da puta, não sei o quê. Aí o ferroviário começou a xingar o cara e a gente seguiu a reunião. Então era um trabalho bem precário, mas no entanto, por a gente ter mantido uma linha política correta, apesar das adversidades, inclusive entrando em choque constantemente com as direções sindicais, a gente conseguiu construir. A gente teve um primeiro salto de qualidade, o que? Em 2021, que eu divido assim, na história do comitê, 2019 e 2021, que aí teve a greve pelo acordo coletivo e pelo pagamento da PPR, onde por iniciativa do comitê a gente construiu um comando de greve, que é aí, essa greve mais um exemplo da palhaçada, da patifaria, que é você ter 3 sindicatos diferentes. Porque o que aconteceu nessa greve? Os trabalhadores, né, os sindicatos no caso do Sorocabana e Ferroviários de São Paulo, 7, 8, 9 e 10, eles fizeram greve num dia e o Sindicato Central do Brasil das linhas 11, 12 e 13 fez greve no outro dia. Então a gente teve uma greve parcelada. Num dia estava metade da empresa parada e a outra metade funcionando, e no outro dia aconteceu a mesma coisa. E aí fica aquela história, porque o Sindicato Central do Brasil, ele fez a assembleia primeiro e chamou a greve primeiro que os outros sindicatos. Os outros sindicatos que fizeram a assembleia depois, chamaram a greve para depois, mas chamaram um dia antes do Sindicato Central do Brasil, porque ninguém queria fazer junto, uma direção não queria conceder para outra. E aí a gente teve essa palhaçada que foi a greve parcelada. Mas a base de atuação mais forte do comitê, que é no lado leste, até porque a maior parte da coordenação e dos fundadores trabalham nas linhas 11, 12 e 13, né? Embora agora, felizmente, eu já vou entrar mais detalhe nisso, a gente conseguiu expandir e abarcar melhor o conjunto da ferrovia, mas nossa base lá era mais forte, a gente interviu nessa greve do 11, 12 e 13, construindo o comando de greve. E aí é importante ter esse exemplo aqui, porque quando a gente propôs no primeiro momento para os trabalhadores, vamos organizar um comando de greve para fazer que a greve seja efetiva, não uma greve só de cruzar os braços, mas uma greve militante, uma greve combativa, boa parte dos ferroviários falavam, é uma boa ideia.
no entanto é muito radical, então acho que isso não vai para frente. Só que aí chegou no dia da greve, onde nada estava efetivamente organizado, e aí aquela ideia que pro cara uma semana atrás era até boa, mas era radical demais, de repente se tornou condição mínima necessária para que houvesse uma greve no geral. Então aí os trabalhadores agarraram o comando de greve com as duas mãos, e foi nesse período que a gente aproximou e ganhou uns camaradas para a coordenação e para o comitê, que até hoje continuam trabalhando com a gente, e que proporcionou um salto de qualidade. Aí de 2021 até 2022, a gente seguiu naquele combate dentro da categoria, né, explicando a necessidade de combater pela revogação da concessão das linhas 8 e 9 e alertando que a próxima seria a linha 7. Para quem trabalha na ferrovia, isso não é segredo nenhum, né? Não sou eu que tenho conhecimento privilegiado. Qualquer ferroviário já sabia das 8 e 9, sabia que a próxima seria a 7. E aí, a gente, 2022, a gente tem as eleições, né? Isso, 2022, que a gente deu um novo saltinho para frente, né, questão de qualidade, quando a gente saiu publicamente defendendo tanto a candidatura do Lula quanto a de Haddad, não tanto porque a gente confia nesses caras, mas para derrotar o Bolsonaro e para derrotar o Tarcísio. E aí chama atenção novamente a importância da independência dos sindicatos frente ao Estado burguês. Eu não vi, tô falando eu, Lucas D'Amento, não vi por parte de nenhum dos dois sindicatos da CPTM que estavam nessa época, né, o Ferroviário de São Paulo e o Central do Brasil, uma campanha efetiva, por exemplo, em defesa da candidatura do Haddad no segundo turno. Uma vez eu passei lá no sindicato e eu vi um material deles lá, do Haddad e tal, mas eu não vi sendo distribuído na base, e nenhum posicionamento na forma de um boletim público. Quem fez esse combate na categoria foi o Comitê de Luta contra a Privatização, com todas as ressalvas, mas explicando que a candidatura do Haddad, assim como o FEA de Lula, era para derrotar o candidato da extrema-direita. E aí o que acontece? Por que essas direções não fizeram esse combate? Porque a perspectiva era que o próprio Tarcísio ganhasse o governo do Estado. E aí você não quer se indispor com um cara que vai gerir o governo do Estado, né, na próxima gestão. Então, já como medida de precaução, não se indispor com o cara. Inclusive, mandaram delegações para conversar com o Tarcísio, que recebeu durante as eleições, e até o cara lá do Sindicato Central do Brasil falou, o Tarcísio usou parte da informação que essa delegação mandou no debate contra o próprio Haddad, ou seja, acabaram de maneira inadvertida, mas munindo o Tarcísio para participar da campanha, e depois das eleições, o Tarcísio nem quis mais saber de receber os caras do sindicato. Então a gente entende que isso foi um erro tático terrível, né? E a gente já fez essa crítica, inclusive, né, a questão de a gente gerar polêmica, que bate bastante cabeça com as direções sindicais, é porque a gente, seguindo, né, o exemplo dos bolcheviques, do método de organização bolchevique, a gente é o tipo de organização que faz o que fala e fala o que faz. Então quando a gente tem uma divergência com o sindicato, né, qualquer ele que seja, a gente não fica de cochichinho pelos corredores, a gente lança o boletim e fala, ó, igual o Sindicato Ferroviário de São Paulo, que não está chamando, no nosso ver, para parar a privatização da linha 7, tinha que estar sendo organizada desde já uma greve. A tarefa de derrotar a privatização são dos ferroviários, mas em conjunto com os passageiros, porque a gente sabe que tem sempre uma disposição muito grande por parte da mídia de jogar os passageiros contra os trabalhadores do transporte público, ainda mais situação de greve, né? Mas a gente vê como isso também é limitado. Na última greve de 2021, lá tava tudo parado e tal, aquelas filas gigantes, o pessoal pega ônibus, vem um desgraçado lá com a câmera da Globo, taca a câmera na cara da pessoa e fala assim, essa greve do transporte, hein, tá te prejudicando muito? Tá muito ruim essa greve do transporte, né? Incitando a pessoa a falar mal. Mas a pessoa respondia, não, tá ruim realmente, mas acho que tá certo, tem que fazer greve mesmo. Eles têm que batalhar pelo que é deles. Então a gente sabe que eles tentam empurrar nesse sentido. Então o que a gente tem claro? Que a gente precisa organizar o combate entre os passageiros, né, para ganhar o apoio da população, mas o combate efetivo para derrotar a privatização vai ter que partir da própria categoria dos ferroviários, que é, no caso, preparar a greve. Ao nosso ver, o leilão está marcado para novembro, no dia do leilão tinha que parar a ferrovia todo e os 6 mil ferroviários lá para a porta da B3 invadir para o leilão na marra, que é o que o Sindicato de Sorocabana tinha que ter feito quando teve o leilão da concessão das linhas 8 e 9. Tinha que ter parado tudo, pega as vans, pega o ônibus, o sindicato tem dinheiro, leva os trabalhadores lá para a base e invade a B3, falando, não vai ter leilão, parou, a gente vai parar na marra, né? E a gente está entrando recentemente, né, numa polêmica com o Sindicato Ferroviário de São Paulo, justamente porque a gente entende que eles não estão preparando esse combate. Eles fizeram algumas ações de panfletagem entre as estações, por exemplo, que foram porcamente divulgadas na categoria. A maioria dos ferroviários não participou dessas ações simplesmente porque não sabiam que ia ter, ou ficaram sabendo só depois que teve panfletagem. Então vai lá 3, 4 caras do sindicato, distribui meia dúzia de panfleto lá e pronto. Aí o ferroviário fica sabendo depois que teve. Então não envolve os ferroviários nesse trabalho ativo entre os passageiros, que na minha visão é essencial para superar o medo que a categoria tem, né, com relação a isso de jogar os passageiros contra a gente. Porque quem
teve nos atos do comitê com nós, igual a gente fez ontem, né, lá na porta do Brás panfletando, sabe que boa parte dos passageiros, se você explicar por que a gente está lutando, qual que é as bandeiras que a gente levanta, a tendência é que os outros trabalhadores apoiem o nosso movimento, né, que a classe se una. Então, o Sindicato Ferroviário de São Paulo não está organizando isso, teve a questão da Assembleia Conjunta para construir uma frente única. Mais uma vez, Sindicato Central do Brasil, a gente tem várias divergências com os caras, mas nesse momento nós estamos atuando junto, porque quando a gente acha que a política executada está correta, a gente apoia. Quando a gente acha que está errada, a gente critica. E nesse caso, a gente acha que os companheiros estão travando o combate correto, por isso nós estamos juntos com o Sindicato Central do Brasil. Inclusive, eles apoiaram, né, igual eu falei no começo, e fizeram um ofício chamando o outro sindicato da linha 710 para participar e ter essa assembleia conjunta, que os caras nem responderam. Então a gente entende que esse tipo de postura, que é derivado, sei lá, de uma treta que eles têm com a direção do outro sindicato, não é do interesse da categoria. Isso só vai enfraquecer a nossa luta. Então a gente está travando uma luta aberta com eles, né? Criticando, igual estou fazendo aqui no podcast, vai circular na categoria. O Eluiz, né? O presidente do sindicato lá, eu gosto de chamar ele de Eluiz. Né? Mas o Eluiz vai ver isso, não vai gostar nada, né? Mas foi o que eu falei, a gente não... Quando a gente faz o boletim do comitê, que a gente tem uns camaradas que estão lá no grupo de WhatsApp, dos dirigentes do sindicato lá, eles vão lá e ficam xingando o comitê no grupo de WhatsApp, mas não faz um boletim, por exemplo, para dar uma resposta pública e explicar, por exemplo, por que a posição do comitê está errado. A gente entende que o debate político, feito de uma maneira honesta, tem que ser assim, não tem que ter medo da polêmica. Se você acha que está errado, você vai lá e explica, não é ficar xingando e falando pelas costas. Explica para o conjunto dos trabalhadores, na frente de todo mundo, por que está errado e qual que deveria ser o correto a ser feito. E aí, se eles acham que a gente está falando que está errado, eles respondem então publicamente para os trabalhadores e falam, não, os caras do comitê estão errados por causa disso e disso e disso. Só que eles não fazem, né? Fica lá no grupinho de WhatsApp deles xingando a gente. Até hoje nunca responderam um boletim, não responderam, como eu disse, o ofício enviado pelo outro sindicato, chamando para fazer assembleia conjunta. Então, da mesma maneira, como o Sindicato Sorocabana se colocou como um grande obstáculo para a gente organizar uma luta efetiva de toda a categoria contra a privatização, atualmente, o papel que o Sindicato Ferroviário de São Paulo está cumprindo é esse, de ser um obstáculo para a mobilização dos trabalhadores. Não está sendo organizada uma greve que, a nosso ver, é essencial. A gente tinha que estar, desde agora, fazendo esse trabalho sistemático entre a população, para a gente chegar lá em novembro e ter força, ter um respaldo entre os passageiros e, mais importante, organizar a própria categoria. Porque uma greve não organizada, aí sim é o tiro no pé. Aí é o caminho certo para a derrota. Uma greve para culpabilização individual, né, que é o que eles buscam fazer. Exato, uma greve mal organizada é um tiro que sai pela culatra, não só porque você tem a derrota, mas porque ensina para os trabalhadores, para os próximos movimentos, até medo de fazer greve. Sim. É uma experiência negativa que fica. Por isso que você não pode sair fazendo uma greve de qualquer maneira e foda-se, entendeu? Então, o nosso combate desde 2022, né, com relação à questão do Haddad, e aí foi que eu falei, o promotor Silvio Antônio Marques, falou lá que tinha possibilidade de... chamar só de Marx. Falou que tinha possibilidade de pedir a rescisão do contrato e tal, que a gente começou a fazer os atos públicos, né? Aí foi que eu falei, a gente teve a intervenção, agora a gente lançou em conjunto com o Sindicato Central do Brasil, né? Falei, lá atrás a gente bateu muita cabeça, hoje em dia nós estamos cooperando mais, né? Estamos mais alinhados politicamente. Mas a gente aprovou na Assembleia do Sindicato um calendário de atos, do qual ontem fez parte. Por exemplo, doideira, né? Se você avisa os ferroviários que vai ter uma intervenção contra a privatização, os ferroviários participam, né? Quem que diria? Loucura, né? Quem poderia prever? Eu acho muito louco isso, né? Como que a esquerda perde a mão em vários momentos, assim, por ter medo dessa radicalização, assim. E não a radicalização infantil, tipo, vamos pra rua quebrar tudo, não é, mas tipo uma só radicalização... a revolução vai parar a privatização, tá ligado? Mas uma radicalização tática, né? E no fundo é isso que a população tá esperando, né? Tanto que o bolsonarismo, ele surfou muito nessa radicalização, apenas discursiva, não entregou nada de fato. Ainda bem. Ainda bem, né? Mas mostra o caminho, né, mano? Mostra o caminho, assim, tipo, que a gente, tipo, tem que seguir. A gente tem que pautar mudanças profundas, estruturais na sociedade, e no fundo é isso que o trabalhador quer ouvir. Sim, a esquerda que deveria ser antissistema, de fato, né, apresentar uma alternativa pro sistema que a gente vive, é a esquerda, igual que o Lula tá fazendo agora, que sai em defesa das instituições odiadas pela população. Aí vem um demagogo da extrema-direita, isso não foi só aqui no Brasil, né? Teve na França, na Argentina, em vários lugares vem um demagogo da extrema-direita e fala, não, eu na verdade sou antissistema. Então vem comigo. Enquanto isso, o candidato da esquerda tá falando, não, a gente tem que defender as instituições odiadas pelo povo e tal. E aí o cara vai, só que aí sim, governos com pé de barro, porque aí uma vez que esses caras chegam no governo, vê que não tem nada de antissistema, que esses caras representam o sistema. Aí a gente cai novo ciclo, agora a gente voltou pro Lula. Mas a política de conciliação do Lula, essa política de fazer concessões definidamente à custa do próprio programa, só vai ter como consequência reanimar a extrema-direita no próximo período. O maior aliado do Bolsonaro nesse momento é o Lula.
O problema que a gente tem da institucionalização da luta, né? Porque ela desmobiliza a população, porque você... Pô, quem tá falando de antifascismo agora? Assim, além de uma organização como a nossa. Conheço uns tal do Antifacast aí, que eles falam bastante. Então, mas porque não, derrotou o fascismo nas urnas e já era. E aí o pessoal se desmobiliza e a pauta vai voltando a ser marginalizada e a direita aproveita disso. E tem uma questão que eu queria apontar também do que você falou antes, que é sobre essa questão midiática, né? De que a Globo chega com a câmera na sua cara e fala, nossa, tá ruim, né? Que você tá levando 3 horas de transporte. Mas a Globo não aparece quando esse é o tempo que você leva em uma situação normal, assim, de operação da CPTM, nossa, sempre tá que ligado? tem greve, que tem entre esses debates na fila do ônibus, o pessoal começa, não, porque a greve, eu falo, gente, olha só, tá pior do que o normal, sim, mas tá muito pior. Aí todo mundo fica assim, né? Tipo, talvez não esteja. Não. Talvez seja, tipo, só um pouquinho a mais, assim. Porque velho, tá ruim sempre, tá ligado? Porque pensando nesse barato da CPTM, que eu uso, que eu consigo falar mais, do Paese. Eu já peguei Paese, que era tipo assim, você desce na Vila Olímpia, tem 7 ônibus, tem a fila, né? Porque o motorista vai ter que trabalhar... Tem um intervalo de trabalho dele. Mas você espera, você entra, você vai sentado, você chega em Pinheiros... com conforto, tranquilo. Agora, quando é a porcaria do Paese, que começa Jurubatuba... Santo Amaro. Ou Santo Amaro, e tem que voltar sentido Grajaú. Mano, teve uma vez que eu fui, que eu até falei com o Pedro, que eu levei 2 horas de Jurubatuba pra chegar até o Grajaú, onde eu moro. Isso porque eu não peguei o Paese, porque o Paese tava com uma fila de mais de 80 pessoas. Pra quem não conhece, de trem é 15 minutos. De ônibus, 40, nem isso, talvez. E 15 em crise, assim, tipo, quando tá horário de pico e tá muito cheio. E aí, voltando pra essa questão da mediatização, né, do caos, que é a greve, mas como se a situação normal ela fosse perfeita, harmoniosa, todo mundo vai sem aperto, o trem não para e fica 15 minutos com a porta aberta porque tá esperando a liberação do trecho à frente. E assim, a gente sabe que às vezes tem, mas da Via Mobilidade eu espero qualquer coisa, então eu sei que eles mentem. E esse ponto, e o ponto da mídia, mas também de como a direita se aproveita disso, né? Quando a gente vê aquele... Qual que era o nome daquele deputado lá? O pedófilo do Rio de Janeiro? Que era policial? O Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro. Que ele adorava ir em hospital e falar que o pessoal não tava trabalhando, que o médico era vagabundo porque tava dormindo, mas, tipo, não ia nos momentos de necessidade. Eu nunca vi, não sei dele, liberando emenda parlamentar pra construir creche, pra construir hospital. Então, tipo, a direita, ela também faz ela também cumpre esse papel de desmoralizar o serviço público e incentivar a população a odiar aquele serviço, né? A ir contra um serviço que é dela. Mas não, prefiro pagar a transferência pra linha 4 amarela, porque lá pelo menos o trem funciona. Ao invés de lutar por um transporte público pelo ônibus, né, de qualidade, ou pelo transporte ferroviário de qualidade também. Então, acho que são pontos que a gente tem que ficar sempre esperto, vocês do comitê já fazem isso, que é esses alarmes, né, que a direita vai dando, a mídia vai dando, e acho que até a própria CPTM, porque, na minha interpretação, pelo menos, quando eles colocam um limite de tempo que você pode fazer a transferência no Tatuapé, por exemplo. Pô, qual que é o fundamento gratuita, disso? Né, você disse. Qual que é o fundamento disso? Tipo, é pra diminuir passageiro? Porra, põe mais trem pra rodar, mano. Que aí o trem não vai tão lotado. Tipo, as pessoas entram no trem porque elas não sabem a hora que o próximo vai chegar. Agora, se elas sabem que em 5 minutos vai ter um outro carro, vai ter um outro vagão mais tranquilo, elas vão esperar. Tipo, é parar de tratar o pobre também como um burro desesperado, que, não, meu interesse na frente, deixa eu sair correndo, empurrar a véia no trilho do trem porque eu quero sentar no lugar dela. Meu Deus. Não é isso, tá ligado? A gente sabe, mano, que a gente não precisa correr na estação, na plataforma pra pegar um lugar. Ó, nisso aí eu vou lançar uma polêmica. Porque eu acho que a direita se aproveita disso e às vezes a esquerda também mosca. Por exemplo, quando eu participei de atos de vocês lá no Grajaú, né? Quando a gente conheço você. Quando a gente vai trocar ideia com a população, eu acho que se trata muito de colocar o serviço público
como uma luta política também, porque senão cai meio que no idealismo, assim, tipo, com a CPTM é perfeito. Não é, tá ligado? Não é. Mas é bem melhor do que com a Via Mobilidade. E muitas vezes eu acho que a esquerda cria uma idealização também do serviço público, numa perspectiva de não ter a participação popular, tá ligado? Por exemplo, quando eu lembro que no governo Dilma teve uma conversa lá de meio que privatizar de alguma forma o SUS, ou alguns setores do SUS, né? E eu achei de muito mau gosto a galera de esquerda que fez uma arte assim, ó, tipo, no SUS você faz, sei lá, tratamento de câncer de graça, tá ligado? Mano, quando isso cai na quebrada, que tem um monte de gente que acaba morrendo porque não consegue atendimento no SUS, é ofensivo, tá ligado? E é um tiro no pé, mano. É uma propaganda que é um tiro no pé, tá ligado? Tem que apresentar, não. Olha só, é um serviço público que ele é precário. Ele é precário. Não é que ele é precário, ele é precarizado, tá ligado? Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que mobilizar, tá ligado? E aproveitar que ele é público, que é uma instância muito mais fácil da gente reivindicar, tá ligado? Do que na mão de uma empresa. Sim. E colocar que, olha, não é perfeito, mas a gente pode se unir primeiro pra afastar essa possibilidade, esse perigo da privatização, e depois melhorar, tá ligado? E a gente vai estar junto com a população, vai estar junto com vocês pra melhorar o serviço, tá ligado? E lembrar que ele tá sempre sob ameaça. Agora, quando você tira a ameaça, ele vai fluir, mano. Porque se você, sei lá, elege comitês de fiscalização, tem audiência pública que a população pode participar e falar, tal postinho tá precisando ter mais pediatra, tá precisando de médico que acompanha, ginecologista que vai acompanhar a saúde da mulher. Então, tipo... Sim. Apresentar isso, que a vida, na verdade, é luta, mano. É luta. E a mesma coisa com o sindicato, tá ligado? O sindicato também é um papel confortável, né, mano? Ser esse sindicato que vai receber uma grana todo mês, aí oferece uma colônia de férias ali pro trabalhador, e é isso, tá ligado? E tem gente que, mano, nem sabe o que acontece com o sindicato, tá ligado? Nem sabe o que se passa lá. E, mano, você vai julgar o cara? Tipo, porque pra ele o sindicato se apresenta dessa forma, né? Eu vou cobrar uma grana e você não vai participar de nada. Não precisa ir em plenária, tá ligado? Em nada. Não se preocupem. A gente com o Gianazzi vai resolver. Fica de boa aí, operários. Barato da institucionalização. Jogou na mão do parlamentar, tirou a luta do caminho e aí tá aí, nós dois se fudendo. Sim, a gente tem que ser nesse caso a frente nunca nem existiu, né? Foi uma metida de louco gigantesca, né? Se existisse a frente, ainda assim estaria errado de não mobilizar a base. Mas nesse caso nem sequer existia. Pode crer. É pior ainda. É isso, é ser honesto e apresentar pra galera. Falar, não é um mundo perfeito, tá ligado? E implica a luta, mas a gente só vai conseguir lutar se a gente estiver unido, tá ligado? Unido e organizado. E acho que é o desafio mais complicado aí que a gente tem pela frente, mas também a nossa maior ferramenta pra conseguir isso, que é conquistar a solidariedade entre os trabalhadores, tá ligado? Desde os que são terceirizados, desde os que são efetivados, que acabam tendo uma condição de vida um pouco melhor, até os marreteiros mesmo, tá ligado? Porque quando você vê, pelo menos nessa lógica do transporte, é todo mundo contra todo mundo, tá ligado? Você vai correr, se você tiver que empurrar a tia da limpeza pra entrar no trem, pra não chegar atrasada no seu trampo, você vai fazer isso. Se tiver que... sei lá, mano, às vezes chamar o guardinha pra tirar o marreteiro do trem porque você tá com dor de cabeça e o cara tá precisando trabalhar. É foda, mano. É a lógica que a gente vive no cotidiano, tá ligado? E é incentivado por isso, pela empresa que busca privatização, que busca precarizar a situação do trabalhador, que já tá nesse contexto de luta constante, dos trabalhadores também que usam esse serviço, e dos trabalhadores que, mano... Enquanto eles estão ali se fudendo, vendendo uma água, tem toda uma lógica falando que eles são empreendedores, que eles são livres, que eles estão exercendo aquilo porque eles querem, porque eles não querem ficar na mão do patrão. Sobre esses dois pontos, primeiro começando pelo final, né, a questão da precarização. De fato, e é isso que a gente precisa explicar para os passageiros, e a gente explica, até brinco com os camaradas lá da CPTM, que a gente tira leite de pedra, né? Porque o governo do estado realmente não facilita as coisas pra gente em questão de investimento na CPTM, sabe que as empresas públicas, elas são preterizadas, né, em relação à iniciativa privada, e a própria questão da cobrança de tarifa, por exemplo. Saiu, acho que foi em 2021, em agosto, todo o dinheiro arrecadado com tarifas, apenas 0,2% foi direcionado para o metrô e para a CPTM. O resto, a prioridade são das empresas de ônibus, aí depois vem a Via 4, aí depois a Via Mobilidade, que era só a 5, e agora 8 e 9. Então, a cobrança de tarifa não é para manter a empresa pública. A empresa pública já é mantida só com os impostos. A cobrança de tarifa vai direto para o bolso dos empresários. Por isso a gente tem uma bandeira do comitê que é pelo fim da tarifa. A gente já pagou pelo transporte. A cobrança lá na catraca é uma segunda cobrança que está sendo feita e que não tem que ser feita. Mesmo porque nem a desculpa de que é para investir no transporte público, nem isso que acontece. Então, o próprio Estado,
Estado burguês com caráter de classe, vai beneficiar e vai priorizar as empresas privadas, né? Então a gente sabe, igual a gente explica, a gente sabe que a CPTM tem problemas. Não dá pra você querer meter o louco passageiro e falar que não, antes era perfeito. A gente sabe, mas é preciso explicar a origem desses problemas. Que é o quê? Mesmo quando a empresa é 100% pública, a gente está inserido numa lógica capitalista, num estado capitalista, e as empresas públicas são usadas para indiretamente repassar dinheiro para a iniciativa privada. O próprio exemplo do SUS. O SUS é uma maravilha, entre aspas, porque assim, presta um serviço essencial para a população e são pouquíssimos países que têm um serviço igual ao SUS. No entanto, quem depende do SUS no dia a dia sabe que você precisa de uma coisa mais séria, tipo uma cirurgia, uma parada, você vai passar uma dificuldade muito grande. Isso acontece porque os trabalhadores do SUS têm má vontade, não sei o que? Não acontece. É porque o governo, né, no caso do governo federal, forma, por exemplo, as parcerias público-privadas, apoia empresas terceirizadas para prestar serviços para o SUS, que aí na prática é o quê? O governo paga muito mais por um serviço que se fosse contratado direto, né, executado pelo governo diretamente, e essa empresa terceirizada, de novo, entra naquela questão, um funcionário mal treinado, mal remunerado, super explorado, não vai prestar o serviço com a mesma qualidade, né? Então é importante a gente entender, mesmo a questão dos problemas da empresa pública, qual que é a origem desses problemas. Que não é só porque é público, é porque mesmo quando a empresa é 100% pública, ela ainda assim é usada de maneira indireta para alimentar o bolso dos empresários, né, dos capitalistas, igual acontece na questão da cobrança de tarifa. Tá. E até pensando nesse negócio do SUS, eu lembro, acho que foi em 2020, 2021... 2020 ou 2019, alguma coisa assim, que o Dória fez aquele esquema de eu vou acabar com a fila do SUS e começou a passar a galera em hospital particular de madrugada. Um corujão lá? É. Tipo, mano, vai tomando com o cara, constrói hospital, velho. É uma medida, tipo, emergencial que não vai solucionar o problema. Não é você zerar a fila que amanhã acabou a doença em São Paulo, tá ligado? Sim. É eleitoreira e de quebra já ajuda os amigos empresários dele, né? Exato. Aí com relação ao que você falou da questão midiática, só um parênteses que eu acho importante, porque se você ligar na Globo todo dia de manhã lá no Bom Dia, você vai ver que eles estão cotidianamente, na verdade, descendo pau na CPTM, que é aquela lógica para justificar a privatização, né? Tanto que é normal, você vai em qualquer escala de maquinista, ritual matinal, o pessoal tomando cafezinho, vendo os caras da Globo falar asneira, né? E culpar todos os problemas do mundo, que é os funcionários da CPTM, é isso, é aquilo. Aí a gente fica tomando café e xingando o cara da Globo xinga a gente e a gente xinga ele de volta lá tomando nosso cafezinho, né? É natural. E até no dia que, um exemplo claro, um dia que bateu o trem na Júlio Prestes, que eu falei lá atrás, sabe onde os caras da Globo estavam? Na estação Secap, lá da linha 13, o título da matéria era Aranhas aterrorizam passageiros. Nossa. Aí eram aranhas na estação da CPTM, que ali no Secap tem uma área que tem matagal em volta, estão até fazendo um parque linear, que inclusive R$500 milhão para fazer um parque linear, né? Não posso fazer acusações aqui sem ser processado, mas tem alguma coisa estranha, R$500 milhão para fazer um parque linear lá em Guarulhos. Mas beleza. E aí tava lá filmando Aranhas aterrorizam passageiros. Um trem acabou de bater na Júlio Prestes, mas era o trem da Via Calamidade, né? Aí não pode falar. Não pode. Se eles estão mostrando agora e fazendo matéria, é porque a pressão se tornou irresistível, né? Não tem mais como você esconder. Igual, a gente vai fazer os atos lá no Grajaú, igual você participou com a gente é muito bem recebido pela população. Porque o pessoal sabe que a CPTM não era perfeito. Eles não esqueceram, não são bobinho. Mas eles têm uma noção clara do quanto piorou depois da privatização. E o que a gente quer, na verdade, é que a empresa melhore ainda mais. E a gente entra numa questão que é o quê? A direção das empresas públicas, elas são decididas não através do caráter, da competência do gestor que vai estar lá, mas assim, naquele jogo político, daquele cabide de emprego. Então o que acontece? O governador do estado coloca um secretário de transporte, esse secretário de transporte vai escolher alguém para ser o presidente da CPTM, por exemplo. Ele não escolhe baseado na competência dos caras. Diz ele que escolhe, mas a gente sabe que não é assim, não tem bobinho aqui, né? É um joguete político. E aí, a partir desse cara que vai estar na direção da empresa pública, dos cargos lá em cima, né? Ele vai distribuindo e tal, vai se organizando dessa maneira. Então, não são os mais competentes, os mais qualificados que acabam ficando na direção dessa empresa. O ideal seria mesmo o quê? Uma empresa que fosse gerida pelos próprios trabalhadores de transporte. Pô, o Jorge Luiz Torres, que eu falei que foi meu treinador lá, eu falo pra todo mundo sair lá na CPTM. Se esse cara fosse presidente da CPTM, pô, a gente ia tá com os trem que nem, que sabe, fica flutuando assim, que vai sem encostar nos trilhos. É um cara que ama a ferrovia, tem acho que mais de 30 anos lá, tá ligado? Não é um carreirista, nunca se preocupou em ficar acumulando dinheiro, subir de cargo, ele tem um amor absoluto, é o que a gente chama de ferrofã.
Um cara desse tem que ser presidente da CPTM, não Pedro Moro, que entrou lá com a função de destruir a empresa. Né? Ah, Lucas, mas você também não acha que você tá querendo demais? Tipo, o nosso governador, pô, Tarcísio, mano, cara, do Rio de Janeiro. Mas a gente tem que querer demais, pô. A gente é trabalhador, pô. Tem que querer o mundo inteiro pra gente. Não, pensando na lógica, se do governo claro. eles não pensam nisso, imagina pra CPTM, que eles querem que dê só mais lucro pra eles, tá ligado? Tem que acabar com isso de usar a empresa pública lá pros caras distribuir os cargos importantes lá, que é quem manda efetivamente na empresa, com base no interesse e afiliação política deles, né? Aquilo tem que ser competência. Agir com o pessimismo da razão e o otimismo da vontade sempre, né? Bom, infelizmente chegamos aí ao final, né, do nosso episódio. Queria agradecer a presença do Lucas, colocar à disposição, né, sempre que precisar e tal. Pode contar com a gente. E tem o quê? Tem só a página do Instagram pro pessoal acompanhar a luta de vocês? Tem uma página no Facebook, mas o Facebook é uma rede social meio morta hoje em dia, né? Então segue lá no Instagram, o @Comitê CPTM. E no Facebook é o mesmo nome? Isso. Acho que... Beleza. Só procurar lá. Valeu, brigadão. Valeu vocês pelo espaço. Que isso. E é isso, pessoal. Fechamos aí o mês, né, de maio, especial do trabalho. E voltamos com a programação regular aí no próximo episódio. Não vou falar o que é porque é surpresa. E é isso, brigadão. Não esquece de se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais. A gente tem TikTok. Segue lá, avalia a gente. Você que tá ouvindo aí no Spotify, avalia a gente aí, vê quantas estrelinhas você quer dar, por favor, de 5 estrelas. E é isso. Se inscreva no canal do YouTube, comenta, compartilha aí pra geral, joga lá no grupo de família lá, que tem aquele seu tio meio direitoso, só pra causar treta e gerar engajamento. Mesmo que ele vá comentar falando um bolão aqui no vídeo, ajuda a gente também, viu? E é isso, tem lá o nosso apoio, como eu falei, tem o Pix. E dê uma olhadinha na rifa lá da AFA que vai ser sorteada agora no dia 30, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu.